Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário. Este é mais um vídeo sobre o DNA da nação e hoje nós vamos falar sobre chamado e vocação, a maneira como nós enxergamos essa questão e lidamos com esse assunto. Mas antes de falarmos sobre chamado e vocação, eu gostaria de pedir que você nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando o nosso conteúdo, ativando o sininho para receber as notificações. Enfim, participe conosco desse projeto que visa trazer fortalecimento para a Igreja de Cristo, que visa trazer amadurecimento através das Escrituras. Amém? Então vamos lá para falar um pouco sobre a questão do chamado e a vocação. Eu vou usar alguns textos bíblicos, ok? É, Mas antes de nós falarmos especificamente sobre chamado, eu gostaria de dar alguns nortes. É, a questão do chamado, ela é uma questão muito controversa no meio evangélico brasileiro nos dias atuais. As pessoas elas têm uma incerteza muito grande, uma certa confusão quanto à questão do chamado. Mas é interessante notar que isso não é algo que está restrito à questão do evangelicalismo. Isso é algo que abrange a própria vida das pessoas. As pessoas elas não têm um norte, elas não têm um destino, elas não têm uma bandeira a levantar. Então, elas, por conta de não ter isso, elas meio que andam pela vida cambaleantes, elas não têm uma meta, um alvo. Isso é algo sintomático na sociedade que a gente vive hoje em dia. Essa falta de destino, essa falta de um alvo ao qual buscar. Enfim, dentro da questão, quando a gente aborda a questão cristã evangélica, nós percebemos que as pessoas elas simplesmente migram todas as suas incertezas, confusões que elas possuem para a vida, elas migram isso para o âmbito cristão evangélico. Elas muitas vezes não encontram em Cristo um chamado, um destino. Então fica aquela confusão dentro das igrejas, as pessoas confundem chamado com vocação barra ministério, ou até confundem chamado com dons e talentos. Vou te dar um exemplo. Eu já vi casos de pessoas dizendo que o chamado delas era cantar no louvor, ou outras dizendo que o chamado delas era dançar no grupo de dança da igreja. Tudo isso é um reducionismo do chamado cristão. Na verdade, tanto a dança quanto a música são expressões artísticas, são talentos. Nós vamos falar um pouco mais sobre dons e talentos no próximo vídeo, mas são instrumentos, são dons, na verdade são talentos, música, dança, são artes na qual nós podemos expressar a nossa adoração a Deus e também podemos usar como um instrumento para a pregação do Evangelho. Mas não é o chamado. Quando a gente fala de chamado, nós estamos falando de fim último. Alguém é chamado, alguém que é chamado é escolhido para este destino, para esse fim. Infelizmente, nós vemos então dentro das igrejas evangélicas, as igrejas ditas evangélicas, uma má compreensão, um mau entendimento de toda essa questão, a ponto de ser é, ter muito sucesso hoje em dia nas igrejas, aqueles congressos ou palestras para que as pessoas venham a descobrir o seu destino.
né? Aquela coisa que vai mais para uma pegada coaching. E isso, particularmente, é bastante lamentável, porque quando nós olhamos para as Escrituras, elas demonstram o nosso destino, o nosso chamado. Então, você que está me assistindo nesse vídeo, talvez você ficou aí a sua vida cristã inteira aí dentro de igreja perguntando: eu não sei se o meu chamado é para o louvor, se o meu chamado é para dança, se o meu chamado é para evangelismo, se o meu chamado é pastoral. Deixa eu te dizer, o seu chamado é igual ao meu chamado e é igual ao chamado de todos, ok? E o chamado cristão, ele possui dois aspectos, ele possui duas facetas. Um aspecto diz respeito à missão do ID, de pregar as boas novas, e o outro aspecto diz respeito ao sacerdócio, ok? Então nós vamos falar rapidamente aí sobre esses dois aspectos usando textos bíblicos. O primeiro aspecto, que é a questão da missão, nós vemos lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus está dizendo, é a grande comissão, e Jesus está dizendo aos seus discípulos, aos apóstolos, e os apóstolos reproduziriam isso para a igreja. Os apóstolos foram os fundamentadores da fé cristã. A missão era ir por todos os lugares, por todas as nações, ensinar sobre Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. Então nós vemos que todo cristão ele é chamado a ir e fazer discípulos. Não é uma tarefa somente de alguns, de pastores ou evangelistas, ou somente daqueles que participam de grupos de evangelismos. Não. Todos nós somos chamados a evangelizar a boa nova, a proclamar o evangelho, que traduzido significa boas notícias. Então, todos nós somos chamados a levar as boas notícias e fazer discípulos, que é algo bastante trabalhoso. Não é simples, é algo que envolve tempo, é um processo. Ele dá início, dá start através da conversão, mas aí então vem o processo de santificação e tudo mais. Então, essa é a primeira faceta, a grande comissão, a missão da igreja. Então, todos nós fomos chamados, este é o fim último da nossa vida cristã, um dos, né? Ser um portador do evangelho. Então, a pessoa que diz assim: ah, mas eu não tenho chamado para discipular pessoas, para discipular vidas. O meu chamado é com louvor. É uma pessoa que não entendeu ainda o que é o Evangelho de Cristo. Na verdade, louvor é uma expressão de arte, de adoração, que ela pode sim também utilizar para como um instrumento para apregoar o Evangelho, né, através das escrituras, em letras de músicas e tudo mais. Porém, o chamado último, né, o fim último, o destino dela como cristã pregar o evangelho, ok? Marcos também escreveu a grande comissão, lá no capítulo 16, versículos 15 e 16, diz assim: e ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ok? Então, essa é a primeira faceta. A segunda faceta do chamado cristão evangélico é o sacerdócio. Então, todos nós, eu e você, todos que servem a Cristo, fomos chamados para cumprir a missão, ok? Então, eu e você temos que cumprir a missão de pregar o evangelho. Como nós vamos fazer isso? Aí é outra história. Aí
Aí entra a questão da vocação, dos dons espirituais e dos talentos. Vamos falar um pouco sobre vocação hoje, dons e talentos, vamos falar no próximo vídeo. Mas o chamado é igual para todos, ok? A segunda faceta é a questão do sacerdócio. Gostaria de ler Romanos, capítulo 8, no versículos 28 a 30. Romanos, vamos lá. Romanos 8, 28 a 30, que é um versículo bastante conhecido de todos. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante. O texto está falando sobre um propósito de Deus sobre a vida da pessoa, que ela foi chamada, olha só, chamado segundo o seu propósito. E por conta desse chamado, desse propósito eterno de Deus, todas as coisas convergem para que se chegue a isso. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou a semelhança da ordem de Melquisedeque. Então nós todos somos sacerdotes de acordo com esse sacerdócio de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, não mais unigênito somente, mas primogênito, primeiro, né? Entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então esse texto está apontando para o sacerdócio universal de todos os crentes, ou o sacerdócio de todos os santos, algo que a Bíblia fala sobre isso, o Novo Testamento fala amplamente, largamente sobre isso, e que no decorrer da história da igreja foi um pouco deixado de lado, principalmente porque a questão do sacerdócio de todos os santos é algo que tira um pouco da primazia ou da supremacia do sacerdote. Então, mas lá em Lutero isso começa a ser retomado, ok? Nós vemos também lá em Romanos 12, 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12, 1 e 2 também apontam para essa questão sacerdotal, apresentar o corpo como um sacrifício vivo, apresentar a vida como uma vida santa, entregue a Deus, como um sacerdócio a Deus, ok? Porque o desejo de Deus sempre foi não uma tribo sacerdotal, mas uma nação sacerdotal. A tribo sacerdotal ela surge ali com os filhos de Levi por decorrência dos filhos de Israel se negarem ao sacerdócio. Eles disseram a Moisés que Moisés poderia falar por eles, poderia fazer mediação. Mas o desejo de Deus sempre foi um reino sacerdotal, ok? Tanto João quanto Pedro vão falar sobre reino de sacerdotes. Particularmente Pedro, lá em 2 Pedro, a sua segunda epístola, no capítulo 2, nos versículos 9 e 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o sacerdócio real, o sacerdócio de pessoas que participam a realeza de Cristo, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí, tanto a questão do sacerdócio quanto a missão. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ok? Então,
a Bíblia mostra claramente que o meu e o teu destino, o meu e o teu chamado, ele possui dupla faceta. É tanto cumprir a missão, o ID, nesse contexto, todos nós somos missionários. É bem verdade que alguns são vocacionados de uma maneira específica, com uma unção específica, uma graça específica, e são ditos missionários, mas de ordem, de uma maneira mais ampla, todos nós somos missionários, todos nós temos uma missão a cumprir e todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus e devemos refletir o rosto de Cristo, a imagem de Cristo. Devemos parecer com Jesus, sermos filhos de Deus, à semelhança de Jesus Cristo, ok? Dito isso sobre chamado, agora vamos falar rapidamente sobre vocação e vamos usar o mesmo texto que usamos no vídeo passado para falar sobre a plataforma de ministérios. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores em outras traduções. Qual é o objetivo de Deus com isso? Querendo, verso 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que, olha só, ele quer então, o verso 12 diz o aperfeiçoamento de todos para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diz o texto, versículo 13, não um, mas todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, tem outras traduções que dizem varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, deixa eu te dizer, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão, todos nós possuímos um chamado que é igual para todos nós, mas a vocação barra os ministérios, eles são diferentes. Uns foram chamados, olha como o termo nos atrapalha. Uns foram vocacionados para uma determinada coisa, outros foram vocacionados para outra, e outros vocacionados para outra, mas o chamado último é o mesmo, o propósito é o mesmo, ok? Então nós entendemos que vocação ou ministério é uma mesma coisa. A palavra ministério vem do latim minister, que significa servidor ou serviçal. Então todos nós temos que exercer diaconia. Pastores servem pastoreando, os evangelistas servem evangelizando, profetas servem profetizando, e mestres servem ensinando, e missionários, que são os apóstolos, servem fazendo esse trabalho que é ir adiante e fundamentar bases do evangelho que já foi estabelecida pelos apóstolos de Cristo, porém os missionários eles têm essa missão de ir adiante, são aqueles que estão no fronte e eles são os desbravadores, e aí eles levam a igreja de Cristo a outros lugares e fundamentam e trazem o fundamento apostólico, que é o credo apostólico, ok? Então, a vocação ela pode variar, bem como os dons e os talentos, ok? Não necessariamente todos serão ou pastor, ou evangelista, ou profeta, enfim, mas eu creio que os dons e talentos que Deus vai dar para todos sempre vai corroborar com um dos 5 ministérios ou uma das 5 vocações, ok? Espero que tenha ficado claro a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente interpreta a questão do chamado e da vocação. Se você tiver alguma dúvida, você pode interagir conosco, pode mandar uma pergunta pelas redes sociais. Fique à vontade para fazê-lo.
para nós vai ser uma grande alegria interagir com os irmãos. Então, por hoje ficamos aqui. No próximo vídeo, nós vamos tratar então sobre a questão dos dons espirituais e dos talentos naturais e da maneira como tudo isso dialoga com chamado e vocação. Ok? Mais uma vez peço a sua inscrição aí no nosso canal, que você ative notificação, compartilhe, dê o joinha, enfim, para nós é uma grande alegria ser bênção aí para a vida dos irmãos. Deus abençoe e até mais.